Por que você fala contra a contribuição sindical e não reclama de um problema concreto do judiciário? Uma tentativa muito grande de criar slogan e não debater a materialidade dos problemas. Não é. O que eu tô te falando é o que acontece na realidade. Eu sou trabalhador. É decisão da segunda instância. Então, Tudo assim, bem. Então reclama com o judiciário, não é? Mas eu reclamo com o judiciário. A minha terceira afirmação é: unicidade e contribuição sindical precisam acabar. Basicamente porque unicidade, sim, você não tem em paralelo em outros países, justamente porque o trabalhador precisa se sentir representado por diferentes sindicatos no mesmo território. E da contribuição, enfim, a gente conseguiu acabar com a obrigatória por lei, mas muitos sindicatos se aproveitam das assembleias para impor via convenções coletivas. Bom? Certinho. Tudo certo. Boa tarde. Bom, sou Pedro Ribeiro, sou professor de filosofia e sou presidente da Comunhão Popular, um movimento político trabalhista de inspiração cristã. Eu queria basicamente apontar 3 problemas no seu discurso sobre questão sindical, Kim. Eu vou dividir em 3 partes. Então, se você quiser responder uma a uma, pode ficar bem à vontade. Boa. A primeira coisa é a seguinte: você tem uma grave incompreensão da questão sindical na história brasileira. Durante vários anos, você e o seu movimento propagaram a mentira de que a legislação brasileira sobre questões trabalhistas foi baseada no fascismo italiano. Isso é simplesmente uma lenda. A Carta del Lavoro do Mussolini é um panfleto, um manifesto político com 30 itens. A CLT é um compêndio de leis com mais de 900 itens. Simplesmente não existe paralelo entre uma coisa e a outra. A verdadeira base da legislação trabalhista brasileira é a doutrina social da Igreja. É isso aqui. Carta encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, em 1891. O que mostra isso são fatos históricos. Por exemplo, o ministro Arnaldo Susequinde, que fez parte da comissão que elaborou a CLT, em sucessivos depoimentos, disse que as 3 bases fundamentais da CLT são a Rerum Novarum, as convenções da OIT e os anais do primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, um Congresso Brasileiro de Direito Social criado pelo professor Cesarino Júnior, primeiro professor de Direito do Trabalho da história do Brasil, que é o fundador do Partido Democrata Cristão. Então, vocês estigmatizam a legislação trabalhista brasileira associando a fascismo, quando na verdade o que vocês estão se opondo é a doutrina social da Igreja, que não tem nada a ver com fascismo. Primeiro, a estatização, o modelo de controle do Estado e de quase uma simbiose do Estado com os sindicatos vem do fascismo. E isso também foi implementado no governo de Getúlio Vargas. Outra coisa, nem Papa nem OIT defenderam jamais unicidade sindical. Tanto que não existe paralelo em outros países do monopólio de um sindicato no mesmo território. Vamos lá. Unicidade sindical é uma coisa, legislação trabalhista é outra. Unicidade sindical é um aspecto da legislação trabalhista brasileira. Você poderia, ao longo desses anos todos, por exemplo, ter sido preciso e ter dito: olha, a unicidade sindical talvez tenha alguma influência do fascismo italiano, mas vocês decidiram taxar a CLT como baseada no fascismo italiano. Isso, repito, é ignorância histórica. É só ler os anais da criação da CLT. É simplesmente reproduzir senso comum e não saber do que está falando. O segundo ponto que eu queria falar é sobre a contribuição. Bom, como você disse, a contribuição, conhecida popularmente como imposto sindical, acabou há 8 anos. Por outro lado, as contribuições que são estabelecidas por convenções coletivas de trabalho, aí novamente você não está bem informado, porque as decisões da jurisprudência do TST são que essas contribuições estabelecidas por convenção coletiva de trabalho não são obrigatórias, porque qualquer trabalhador pode simplesmente se recusar a pagar, mesmo sendo estabelecida em convenção coletiva de trabalho. É só você verificar no site do TST ou em matérias da Justiça do Trabalho referentes a esse tema. Então, a contribuição continua sendo opcional. Tá, vamos lá. Sobre convenções, você falou da jurisprudência do TST. Você está correto em relação à jurisprudência do TST. O problema, tribunais regionais do trabalho não seguem a jurisprudência do TST. Esse é um dos principais problemas da justiça trabalhista, que é o tema do próximo debate. Então, ainda assim, você tem, na primeira instância, então, é o caos, é o apocalipse. Cada um decide da própria cabeça, a legislação não é seguida, a jurisprudência não é seguida, né? E outro ponto, o TST também, por sua vez, não segue a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, o grosso das decisões que a gente tem nos TRTs reforça as convenções e a obrigatoriedade do trabalhador contribuir. Até você conseguir um recurso de revista no TST, a maior parte não consegue. E eu digo o seguinte: 62% das decisões dos TRTs que são questionadas no TST são reformadas, porque não segue a jurisprudência. Agora, para você recorrer para o TST, você precisa ter dinheiro, né? E os trabalhadores não têm esse dinheiro. Vale mais a pena você pagar
né, a contribuição que você está sendo obrigado pela segunda instância do que você ter dinheiro para recorrer para a instância superior. Mas percebe que novamente a gente tem um problema aqui de formulação e uma tentativa de clickbait? Então, assim, não é a unicidade sindical, talvez tenha uma relação com o fascismo, é a CLT veio do fascismo. Aqui, novamente, não é a contribuição sindical tem que acabar, não é a organização do sistema judiciário brasileiro tem que ser mais uniforme, a gente tem que estabelecer regras e parâmetros mais unificados para a contribuição. Propõe uma PEC como deputado que estabeleça com mais clareza que o trabalhador pode não pagar se ele não quiser. Por que você fala contra a contribuição sindical e não reclama de um problema concreto do judiciário? É uma tentativa muito grande de criar slogan e não debater a materialidade dos problemas. Não é. O que eu estou te falando é o que acontece na realidade. Eu sou trabalhador. É decisão da segunda instância. Então, tudo assim, bem. Então reclama com o judiciário, não é? Mas eu reclamo com o judiciário. Eu reclamo com o judiciário. PEC sobre isso? Não, PEC não tem porque não é tema constitucional. Qual o seu projeto de lei, né? sobre... O projeto de lei vai basicamente não obrigar o trabalhador, né, e fechar completamente a legislação para que, e mais uma vez, eu não consigo impedir, né, o TRT de dar decisões esdrúxulas. O que eu consigo fazer é fechar a legislação para a margem de interpretação o mínimo possível para garantir esse direito para o trabalhador. Mas esse trabalho foi feito, e mais uma vez, falar de realidade e tal. Eu estou falando de realidade, o que você está falando é de uma jurisprudência que não é seguida. Quem não está falando de realidade é você. Não, a sua primeira afirmação foi admitir que as decisões do TST seguidamente dos tribunais superiores são essas. Se a gente tem instâncias inferiores não cumprindo a decisão de instâncias superiores, isso não é falta de jurisprudência, isso é falta de cumprimento de jurisprudência, em que você poderia acionar diferentes instâncias. Mas eu nunca disse que tem falta de jurisprudência. Então pronto, então o que eu estou dizendo é, não faz sentido chamar essa contribuição de obrigatória se a jurisprudência oficial do TST... Veja, o problema é o seguinte, use a linguagem correta. Se o problema é que não se cumpre a jurisprudência, então não é compulsória, é uma jurisprudência não cumprida. Só que para você é mais conveniente politicamente chamar de compulsória. De fato é compulsório. Veja, se a maioria das decisões em casos concretos determinam que é compulsório, na prática é compulsório. Então, assim, eu não estou dizendo que eu não estou debatendo a realidade, que a jurisprudência do TST não é essa. Eu admiti que a jurisprudência do TST não é essa. Eu trouxe um dado que eu acho que você provavelmente não sabia, que os TRTs não cumprem isso na prática, descumprem a jurisprudência e dizendo que, de fato, para o trabalhador na ponta, a maioria esmagadora das contribuições estabelecidas em convenções coletivas são obrigatórias. Então, a sua incompreensão desse problema vai ficar mais claro quando a gente falar de unicidade sindical, porque aí realmente vai ficar bem claro que você não está compreendendo algumas coisas. Existem algumas contradições assim gritantes na sua visão sobre unicidade sindical. Em primeiro lugar, você em vários discursos no Congresso Nacional reclama que o Brasil é o país com mais sindicatos no mundo. Bom, se for implementado um sistema de pluralismo sindical, é uma questão simples. O número de sindicatos vai aumentar. Vão aumentar os sindicatos. Então, para você, é um problema ter muitos sindicatos no Brasil. Então, vamos acabar com a unicidade sindical que vai aumentar o número de sindicatos. Bom, a matemática, aparentemente, está um pouco complicada. Calma que eu não terminei. Em segundo lugar, você vai defender no próximo ponto o fim da justiça do trabalho. Ou seja, você quer que o Estado intervenha menos nas relações de trabalho. Só que se eu crio pluralismo sindical, eu dificulto o processo de negociações coletivas. Imagine uma empresa, por exemplo, tendo que fazer acordos de dissídio, que na prática é o que mais impacta na vida do trabalhador em questão sindical. Ele tendo que fazer acordos de dissídio com vários sindicatos diferentes. Vai ser muito mais complicado para a empresa fazer isso. Se o processo fica mais complicado e mais burocrático, eu preciso de mais intervenção do Estado para resolver o problema. Então você quer menos intervenção do Estado, enfraquecendo os sindicatos, que são um anteparo para que o Estado intervenha menos. Se eu tenho mais contratos coletivos, eu tenho menos necessidade de mediação da justiça do trabalho. E o terceiro e último ponto... Calma, você falou que eu poderia responder ponto a ponto. Tudo bem, não, mas é sobre unicidade. Então é só o terceiro sobre unicidade. Deixa eu responder o segundo. Tudo bem. Aí você fala o terceiro. Bom, primeiro ponto é o seguinte. A própria unicidade é uma intervenção do Estado, uma intervenção indevida, né? Porque é uma imposição que não existe em outros países. E veja só, os países que não têm unicidade, né, você tem menos confusão jurídica, você tem... E veja, se fosse ruim para as empresas, os empresários não defenderiam o fim da unicidade sindical como defendem dentro do Congresso Nacional. Então não faz sentido dizer que vai ter mais... o fim da unicidade sindical. Que vai ter mais intervenção. Qual é a relação entre uma coisa e outra? vai ter mais intervenção. Não, que você falou que seria ruim para os empresários. E eu estou dizendo que não. Porque você falou, vai ficar mais burocrático, vai ficar mais confuso. As pessoas sempre defendem os melhores interesses para elas, então todos os eleitores sempre escolhem o melhor candidato, todas as pessoas sempre escolhem as melhores opções amorosas. Pessoas podem tomar decisões contra os seus interesses, é um fato básico da vida humana. Você duvida que o empresário esteja preocupado com o próprio bolso e que, portanto, tome a decisão que vai lhe custar menos
Aí você me desculpa, é uma questão muito simples de se identificar. Eu não duvido da preocupação com o bolso do empresário, da sua capacidade de calcular o próprio prejuízo, mesmo porque é ele que está vendo o balanço da sua empresa todos os meses. Então, assim, eu nunca afirmei, está batendo um espantalho, que as pessoas sempre tomam as melhores decisões para si próprias. Eu estou falando que eu acredito que o empresário tem uma preocupação com o seu bolso suficiente para fazer cálculo e saber que o fim da unicidade é bom para ele. O terceiro ponto... Valeu. Oiê, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, meu nome é Giovana Viegas, sou estudante de Direito, sou da Juventude Trabalhista. E a respeito do seu tema, é curioso como você apontou que a OIT não recomenda, né, a unicidade sindical, mas a pergunta é, desde quando o MBL ou o Partido Missão se importam com o direito internacional público quando você propõe um plebiscito para mudar de Constituição para instituir o direito penal do inimigo, que contraria justamente o Pacto São José da Costa Rica, né? Então, assim, quando vocês passaram a se importar com o direito internacional público? Não, vamos lá. Eu só estou dizendo que do ponto de vista até dos trabalhadores, até de quem está do lado de vocês, que é a maior parte das convenções da OIT, eu vejo os trabalhistas defendendo nas convenções em Genebra, até da perspectiva de vocês, a defesa do fim da unicidade sindical. Então eu não entendo por que vocês estão defendendo isso. Não, mas eu não tô importante para vocês. Eu não estou dizendo que eu defendo todas as decisões do direito internacional público, que eu estou alinhado com tudo da OIT, que eu estou alinhado com tudo da ONU. É porque ele disse, né, na fala dele, de que foi baseado, as leis trabalhistas brasileiras foram baseadas na OIT, foram baseadas, né, no Papa, e eu estou dizendo que nenhum desses dois defenderam unicidade sindical. Mas é importante falar isso justamente porque a OIT ela vai fazer um papel recomendativo. Nenhum país é obrigado, até porque a gente tem que respeitar a soberania do país. Nós respeitamos, inclusive, essa Convenção 87 que você citou em relação à unicidade sindical. Convenções da OIT não são consultivas. Sim, eu já negociei na OIT. Eu estava na OIT ano passado. Os Estados Unidos... Quem se compromete é obrigado a cumprir. Os Estados Unidos... quem se compromete, mas o Brasil não se comprometeu. Ele não ratificou a Convenção 87, que é sobre sindicato, que é sobre a unidade sindical, no caso. Sim, mas você falou que é consultivo. Não, eu falei que é recomendativo. Sim, que ele faz recomendações. Não é recomendativo. A gente não é obrigado a seguir se a gente não ratificou dentro do nosso direito óbvio, interno. Mas você disse... E é isso, a gente escolheu não ratificar, justamente. Então, você está contrariando, cara, o direito internacional. Você precisa estudar um pouquinho mais em relação a isso. Não, mas negativo, assim, você que precisa, porque você falou que é recomendativo e não é. Bom, a gente vai voltar e tal. Inclusive, o próprio Estados Unidos, que adota a pluralidade, não ratificou a Convenção 87, que trata sobre a pluralidade. E desde quando, para você acabar com a unicidade, você precisa cumprir uma recomendação da OIT? Eu nunca disse isso. Não, mas você não precisa. A questão é que não tem essa imposição. Então, a questão... Eu tudo começou, você tá fugindo. Eu nunca disse que tem imposição. Eu só queria entender se é importante, então, o direito internacional, porque nas suas próprias decisões você contraria o direito internacional. Então, sim, e eu disse que sim, na maioria das vezes eu contraria o direito internacional, e o que eu trouxe de perspectiva é que ele disse que foi baseado na OIT. E eu falei, a OIT não defende unicidade sindical. Foi isso, ponto. Tudo bem, agora eu quero passar para outro ponto que você errou. Eu nunca fiz a defesa, né, de que a gente tinha que adotar a maioria das posições do direito internacional público. Nunca disse isso. Eu nunca disse que a unicidade sindical, né, ela depende de você topar de uma recomendação da OIT. Então, assim, você está batendo espantalho atrás de espantalho. Não é espantalho. É importante também porque, a partir do momento que a gente tem a Constituição de 88, tudo aquilo que vem antes, né, no ordenamento jurídico, passou por um processo de revalidação. Então, não existe absolutamente nada... Não, nem tudo. Não existe só aquilo que é objeto da DPF é revalidado. Não existe nada. A DPF, inclusive... Você equivocada. A DPF só reconhece a inconstitucionalidade de coisas que são a partir da Constituição de 88. Você errou. Não, o contrário. Tudo que veja só, ADI é para aquilo que veio depois da Constituição de 88. Correto. Você falou em revalidação. Revalidação, a análise jurídica da revalidação no judiciário, ela é feita pela DPF, que é subsidiária, porque não há declaração de constitucionalidade de lei anterior à Constituição de 88. A não recepção. Então, não há... Mas foi recepcionado. O Constituinte de 88 democrático... Não houve nenhuma revalidação de todas as leis. O Constituinte... Da CLT houve? Da CLT houve? Como você da CLT houve? Ou não? Sim. Então pronto. Então reconheceu que a unicidade sindical ela está de acordo com o Estado Democrático de Direito. Mas eu nunca disse o contrário. Eu nunca falei que unicidade é coisa de ditadura. Tá. Enfim. Mais uma vez você está batendo espantalho. Não, mas eu quero passar para outro ponto. Você falou em relação ao STF, né? Porque a unicidade sindical, a gente já sabe, então, que desde a reforma trabalhista e tal, passou a ser facultativa, mas você entendeu que existem aqui algumas decisões que não são... Tudo bem. Valeu. Obrigada. Obrigado.
Boa tarde a todos, meu nome é Jorge, eu estou aqui pela Juventude Trabalhista. E aí, Kim? E aí, tudo Jorge? certo? Bom? Bom. Kim, eu queria só apontar a questão da contribuição sindical. Eu não Certo. entendi muito bem, você é contra não ter contribuição nenhuma sindical? Como é que funciona isso? Isso, sou contra. Que o trabalhador seja obrigado a pagar. Se ele quiser contribuir voluntariamente, aí beleza. Tudo bem, mas isso já não foi determinado que é voluntário? Não, o que eu disse anteriormente é que a maior parte das decisões em segunda instância obrigam o trabalhador a pagar aquilo que é estabelecido em convenção sem que ele tenha concordado e sem direito de oposição. Certo. Se um sindicato passa por um processo ou traz algum benefício para o trabalhador que afeta toda a classe que ele representa coletivamente, assim, esses custos não é justo que sejam repartidos? Não é justo, primeiro, porque o trabalhador não escolheu ser representado por aquele sindicato, porque a gente tem unicidade sindical. E Perfeito. segundo, a maioria esmagadora dos trabalhadores... Mas peraí, ele não escolhe porque ele tem a unicidade sindical, porque ele não escolhe? Mas Isso, ele assim, não pode escolher, a questão por da causa da unicidade unicidade. sindical em si, você viu os exemplos pelo mundo e etc, né? Isso. Mas, cara, o modelo de sindicalismo de cada país, se você for analisar nos detalhes, é meio específico daquele país. Cada país tem uma cultura de trabalho, uma cultura empresarial. Em relação à unicidade, por exemplo, não. eu te dou um exemplo. A Alemanha segue um modelo, né, de unicidade. Não, sindical. negativo. Unicidade sindical Negativo. com contribuição voluntária. Negativo, não tem Voluntária. unicidade Lá a sindical na contribuição Alemanha. é voluntária. Não tem sindicato. Entendeu? Não, E assim, não, independente da forma de organização, Não tem unicidade independente na da forma Alemanha. de organização Não, mas calma, vamos voltar do pro ponto. Não sindicato. tem unicidade na Alemanha. Eu tenho esse dado aqui, inclusive. Perfeito. Mas independente disso, Ah. qual que o que problema você está tentando resolver, no fim das contas? Ué, que o trabalhador, se ele Certo. quiser se sindicalizar, ele possa escolher o sindicato. Perfeito. Que não tenha o monopólio do sindicato no território dele. Tá. E Por ele que tem nunca- monopólio? Porque a lei impõe. A lei impõe. Isso. Perfeito. Mas por que a lei impõe? Oxe, porque o legislador quis. O legislador quis? Que legislador quis? Porra, o Congresso Nacional, o legislador é um ser em abstrato que eu tô falando. historicamente, nós temos um processo que levou a isso, né? Eu Ah. quero que você entenda que isso também é parte de um processo histórico. Mas tudo bem, que leva a eu isso. não quero saber do processo Independente histórico. de qualquer eu quero saber coisa. se funciona hoje ou se não funciona hoje. Beleza. Pausa. Você é novo, né? Sou novo. E aí? Tudo beleza? bem? Meu nome é João Gabriel, sou professor e sou membro da União Trabalhista. Boa. Juventude Trabalhista, perdão. Bom, a minha pergunta é o seguinte. Você falou que nenhum modelo do mundo, nenhum país do mundo segue o modelo da unicidade sindical. Certo. Será que não existe, de repente, no teu programa de visão de política, um desprendimento da realidade sociopolítica brasileira, seu desenvolvimento histórico, com aquilo que tu quer aplicar? E das causas do porquê o Brasil teve que ter uma unicidade sindical? O Brasil nunca teve que ter unicidade sindical. Ó, assim, não existe nenhuma obrigatoriedade por necessidade social ou por necessidade Fala do econômica, tipo pelo social, contrário. o tipo social que formou o Brasil levou a Eu isso. duvido você encontrar um trabalhador, perguntar para ele, olha, você acha que as pessoas deveriam ter o direito de abrir um sindicato, né, se eles quiserem, dentro de um território, sem que a lei obrigue que o primeiro que abriu tenha um monopólio para sempre? Eu duvido você achar um trabalhador Mas que aí discorde. a gente esquece que a unicidade sindical, ela protege determinadas regiões, digamos assim, de ter um salário, por exemplo, só usar um exemplo aqui. Você pega algumas regiões do Nordeste, Certo. onde você tem um salário baixo, ou às vezes as pessoas trabalham até sem carteira assinada, ganham até menos que um salário mínimo, escala 6x1, o que já elimina até aquela ideia de que a espontaneidade das relações de trabalho melhoraria a condição dos trabalhadores. Já mostra essa falácia aí. Mas de repente, você faz com que a unicidade consiga fazer com que haja uma uniformidade do salário também. Porque se você quebra a uniformidade, a unicidade do salário não vai existir. Porque cada um vai acabar detalhando ou definindo os salários localmente e acaba prejudicando o trabalhador. Mas Então, quem disse que todos os salários de um Estado precisam ser iguais? não o salário do Estado, o salário das funções. Não, tudo bem. Das funções Entendo. exercidas dentro de um território no qual o sindicato tem um monopólio. Exato. Quem disse que isso é bom? É lógico que é. Ah. Porque, como eu falei, existem regiões... Se fosse bom, o Brasil... Existem regiões onde aquelas pessoas elas não conseguiriam receber um salário adequado conforme de outras regiões que são mais desenvolvidas. E isso, no final das contas, iria prejudicar. Vamos lá. Eles continuam recebendo salário menor do que em regiões desenvolvidas. Tá? Isso aí não mudou por causa de unicidade sindical. Segundo,
os países, né, que não possuem unicidade sindical, os trabalhadores estão recebendo mais. Outra coisa, Mas se porque fosse aí, bom, aí a gente volta se naquele unicidade assunto fosse do tipo bom, sociopolítico se histórico da unicidade- formação brasileira. Tudo bem, mas hoje está dando prejuízo. Ah, a formação Mas socioeconômica, aí tá bom, hoje o trabalhador não quer. Então, mas aí o que a gente precisaria fazer? Não era acabar com a unicidade. De repente você precisa fazer com que os trabalhadores se conscientizem das suas condições e conseguem trabalhar na base para que eles juntos consigam sim lutar por melhorias salariais. E não para que você acabe com isso. Eu acho que Meu esse é um caro, problema que eu vamos te lá. vejo aqui. Hoje, quando o sujeito tem um monopólio do sindicato, ele controla o sindicato. Não tem trabalhador que se organize e que tome o sindicato. Tem várias máfias sendo desvendadas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelas polícias civis, que fazem com que Aí a gente mostrem que reforma esses os sindicatos. mostram que esses sindicatos têm várias máfias. Kim, eu acho que você parte de uma premissa errada, porque vendo os pontos que você trouxe aqui para o debate até agora e os próximos, você tenta chegar parecendo muito técnico e todos os outros são atacando ou querendo destruir direitos que atuam diretamente na dignidade do trabalho no Brasil. Você citou exemplos da pluricidade sindical que funciona em outros países. Eu acredito que isso tem a ver porque a cultura sindical nesses países é forte. O trabalhador ele não é visto como um vagabundo por participar de um sindicato. O sindicato não é demonizado. Enquanto que no Brasil é o contrário. Muitas vezes, quando a pessoa diz que é sindicalizada ou ela quer atuar em prol daquilo, a gente ouve o que você acabou de dizer agora. Os sindicatos sendo tratados como máfia. Então, ao meu ver, não tem como a gente resolver a questão sindical no Brasil, seja pela unicidade, seja permitindo que seja pulverizado os sindicatos, se continuar sendo demonizado um dos maiores pilares da organização do trabalho no Brasil. Vamos lá. Não é que eles são demonizados, né? A imagem deles Você é acabou ruim. de fazer. A imagem deles é ruim. Não, vamos lá. Demonizado, eu estou dando uma imagem ruim para algo que não é ruim. Eu estou fazendo uma acusação injusta. E a acusação é justa contra vários grandes sindicatos que têm um monopólio sobre os trabalhadores. A fama não é... você está falando do paradoxo de Tostines, né? Você está falando, olha, a gente não consegue organizar, né, a luta sindical porque os sindicatos são descredibilizados. E o que eu quero dizer é que os sindicatos são descredibilizados porque o próprio trabalho deles não representa o trabalhador. Tanto não representa que quando a gente acabou com a contribuição obrigatória, 16 milhões de trabalhadores não quiseram mais contribuir com seus sindicatos. Mas isso tem a ver diretamente com a qualidade de vida do Brasil, porque o trabalhador ele já sente que ele perde muito. Então, para que eu vou fazer isso? Eu vou contribuir com isso? Então tem muito mais a ver com a dignidade do trabalho no Brasil, que ela é prejudicada todos os dias por diversos setores e que ele vê nisso como um gasto e não como investimento. Se a gente fortalecesse essa cultura, seria muito mais benéfico. Deixa eu te perguntar. Sim. Qual que é o benefício de eu ter uma exclusividade de direito de representação sindical? Olha, por que eu ser o primeiro a abrir um sindicato num território me faz mais legítimo para representar todos os trabalhadores do que qualquer um outro? Se tiver um movimento com mais representatividade que quisesse abrir um sindicato, não pode. Não à toa, as taxas de sindicalização no Brasil são uma das mais baixas do mundo, porque o trabalhador não sente que esse monopólio representa ele, de fato não representa. Sim, sobre isso, bastaria, nesse caso, dentro desse contexto, que se tem uma porcentagem ali de trabalhadores que querem abrir um novo sindicato, e o problema é a antiguidade, disputassem politicamente esse espaço. Só que, novamente, quando a gente demoniza os sindicatos, que é um espaço para máfia, etc., essas pessoas também já não vão ter vontade de participar. Para que eu vou fazer isso? É um sentimento de apatia em um dos maiores pilares do trabalho brasileiro que teve as maiores conquistas. Então, respondendo a sua pergunta sobre esse monopólio de território, isso fortalece o sindicato enquanto uma organização com poder de barganha ali, de negociação com o patrão. A título de exemplo, eu não consigo imaginar um cenário onde você consiga tirar esse monopólio e os sindicatos patronais se pulverizem. Eles só vão se centralizar, porque o patrão se une contra de uma forma geral, contra o trabalhador. E o contrário, o que a gente vê é o enfraquecimento de um freio contrapeso justamente nisso. Vamos lá. O primeiro ponto, eles vão disputar politicamente o espaço dentro Eles daquele... podem. Não, sim, eles podem disputar politicamente o espaço naquele sindicato que tem um monopólio. Eu estou muito acostumado com isso, mas eu imagino que você não saiba o que é disputar contra uma pessoa que tem a caneta na mão. É muito difícil.
A pessoa que já está com a máquina na mão, uma pessoa que já tem a caneta do sindicato para distribuir dinheiro, que já tem a organização, que Se já isso fosse que já verdade, tem um você grupo, não montaria o que MBL. já tem um grupo. Não, vamos Você lá. veio disputar o espaço público. Foi contra todas as chances. E a gente não é Tá dizendo majoritário. que o trabalhador não tem esse direito? A gente Ele não é tem. majoritário. Você tem que incentivar, Não, fazer o que você fez. Você que está dizendo que o trabalhador não tem o direito de abrir o próprio sindicato. Mas tem direito de fazer disputa política, incentivar, vai, conquista e faz, cara. Ele está indo numa situação desigual. Essa opressão Você também que você estava. Essa... Em 16 você estava e mas montou o teu movimento, nós cara. somos improváveis. Né? Incentive que outras pessoas conquistem o que você conquistou, cara. Me desculpa, eu não quero que outras pessoas tenham que enfrentar outras poderosos com a caneta na mão, como eu tive e Se como todo eu mundo tenho que tiver sentimento de enfrentar. apatia, é o que vai acontecer. E aí, meu? Prazer, Kim. Firme? Meu nome é Leandro, tô aqui representando a Juventude Trabalhista. Eu nem ia entrar nesse bloco, mas eu sou obrigado a fazer a correção. Porque mostra uma tremenda incompreensão daquilo que se critica. Dizer que a unicidade sindical só é aplicada basicamente no Brasil não é verdade. É um modelo sindical, tanto quanto a pluralidade sindical, e que é aplicado em países, principalmente do sul global. A China é um modelo que adota a unicidade sindical com a Federação Nacional dos Sindicatos da China. A Argentina também tem unicidade sindical e é um país que, inclusive, tem uma unicidade sindical mais radical do que a nossa. O Brasil, apesar Em que termos? Em que termos, como assim? Em que termos é mais radical do que a nossa? Mais radical do que a nossa, porque tem uma maior centralização do que a nossa. A China, por exemplo, ela tem uma unidade que é nacional. Mas na Argentina... Não, a China é uma ditadura. Mas na Argentina... Mas aí o seu critério moral sobre o regime político... Você tem que fazer... Não é um critério moral. Não, o seu critério moral sobre o regime político... As pessoas votam no presidente na China? Mas isso não tem nada a ver com a unidade sindical. Sim, mas o que eu tô dizendo... Isso Claro que tem a ver. Não tem nada a ver com unicidade Claro que tem sindical. a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Você elege seu presidente pelo seu sindicato? As coisas que são ou que não são permitidas num país, você O precisa Brasil fazer não é- paralelo com o democracias. Brasil é uma ditadura? Você precisa fazer paralelo... Não é, justamente por Argentina isso é uma a gente precisa ditadura? comparar com democracias. Milley Por é um isso- ditador? Por isso que eu questionei. Em que termos a unicidade da Argentina é mais rigorosa? Em termos muito parecidos com o do Brasil, a Argentina... Mas calma, você falou que é mais rigorosa. Agora você ma- falou que é parecido. É parecido, mas é mais. Isso Tá. não tem nenhum Tá impedimento. bom, mas mais como? Mas no sentido do seguinte, existe maior unicidade sindical na Argentina em termos regionais, porque lá a estrutura federativa deles é diferente. Sim. Então aqui é algo estadual, é algo municipal, lá eles têm distritos também, é uma coisa diferente, existe a Federação de Buenos Aires, existe uma série de questões Certo, regionais. Mas como isso faz ser mais rigoroso? Cara, pra começo de conversa, você pensava que nem existia essa unicidade sindical. Sim. Você está descobrindo hoje isso. Não tô não. Não, então por que você falou que era só o Brasil? Não tô. Você mentiu? Não tô. Não tem, vamos lá. Eu tô esperando você desenvolver para Pode falar. rebater dizendo que não tem unicidade Tudo bem, sindical pode na falar. Argentina. Não tem? Pode falar então. O que o Perón fez lá então? O que o Perón fez É. em relação ao quê? Em relação aos sindicatos, não aplicou a unicidade sindical? Não, O que ele aplicou então? Pluralismo? isso. Como é que é? Tem vários sindicatos no mesmo território. Não, cara. E aí você Não. tem confederação de sindicatos no mesmo Não, território. Não. Pode conferir. O Perón, ele colocou unicidade sindical num regime muito similar ao trabalhista no Brasil. Né? Negativo. Hoje você tem pluralidade sindical. Hoje. No mesmo Hoje. território. Então Você ela foi admite. desidratada. Então Não, você porque admite. ela foi desidratada. Então você Ela foi admite. totalmente desidratada. Então hoje, Mas não foi então trocado o hoje, regime. então Ela não hoje tem aderiu ao pluralismo. OIT. Ela não aderiu ao Tudo OIT. bem, mas não precisa de E não OIT pra ter aderiu pluralismo. Mas não aderiu ao pluralismo. Mas não precisa. Em não qual precisa- lei aplicou o não precisa- pluralismo? Não, pô. Qual é o Aí você regime? quer saber o número da lei da Argentina? Rapaz, aí, meu amigo. eu te digo aí eu o não sei nem o seguinte, número de lei no Brasil. A, vou saber na a Argentina. unicidade sindical é um regime muito comum nos países do sul global. Você ignorar esse Mas fato. você acabou de falar que na Argentina não tem. Não, na Argentina foi tem. mitigado, que não Foi é no mesmo mitigado, modelo. Foi mitigado, mas ela ter sido desidratada não anula o fato de que existe sim unicidade sindical Não, na se Argentina. se foi Dá um mitigado, Google aí, não é você mais falou pra dar unicidade Google? sindical. É só dar o Google, cara. Se foi desidratado, não tem mais unicidade sindical. Vocês vão expulsar o cara com 20 segundos? Quem vai debater em 20 segundos, pô? mas pode Deixa o expulsar, maluco pode continuar, expulsar. meu. Mas Vai, resumo fala, da como é que ópera. foi mitigado, então, na Argentina? Como é que funciona Eu só hoje? posso trazer um raciocínio? Você que em 10 trouxe- segundos. você que trouxe o Tudo exemplo da bem. Argentina. O raciocínio que eu trago é o seguinte. Países do sul global tem uma questão de unicidade sindical porque o capital que se combate Quais? Em é que muito termos? mais radical do Quais que o capital países que em se que combate no termos? norte. Aqui a gente combate Quais o capital países em que internacional termos? e o capital nacional. Quais países em que termos? Você não sabe. E esse foi mais um vídeo do Missão Alerta. Se você gostou do vídeo e não quer perder mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e deixe seu like. Te vejo no próximo vídeo.